E aí, meus alunos, beleza? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os casos de empate. Nós não vamos falar sobre todos os casos de empate, porque existem casos de empate que são mais difíceis, que eles não vão entrar na nossa fala de xadrez pedagógico. Quando o aluno for disputar um campeonato, ele vai ver que, por exemplo, o bispo de cores opostas, dependendo da situação, vai ser empate, dependendo do peão que quiser promover, vai ser empate, mas isso não é para a escola, não é para o xadrez pedagógico. Não é o nosso objetivo aqui, tá? Então nós vamos aprender os empates básicos para a gente ensinar na escola. Esses são básicos. Se os nossos alunos souberem esses básicos, já ajudam eles demais numa partida de xadrez ou num campeonato mesmo. Numa partida já ajuda, num campeonato mais ainda, tá? Tem muita gente que está evoluindo e que às vezes perde uma partida, às vezes num torneio por tempo, ou na própria sala de aula, às vezes perde uma partida porque não sabe ou porque esqueceu um determinado tipo de empate. Então nós vamos ver isso aqui agora de maneira bem tranquila, beleza? Vem comigo agora que nós vamos para o nosso exemplo primeiro. Nós temos aqui, ó, 2 cavalos e o rei. 2 cavalos e o rei tem como dar checkmate. Porém, só dá checkmate se o rei preto ajudar, tá? Quando o rei preto não ajuda, não vai ser checkmate. Vai ficar fugindo e não vai conseguir dar o checkmate, tá? E aí eu vou até brincar um pouquinho aqui para vocês verem um pouquinho. Vou ficar vindo aqui com um rei aqui e vocês vão observar que ele não vai conseguir dar checkmate aqui, tá? Só se o rei ajudar mesmo. Opa, foi até para o lugar errado. Se o rei não ajudar, não vai ser checkmate. E aí vai ficar fugindo aqui. E aí eu não vou proteger o cavalo. Vocês vão observar que quando esse rei capturar o cavalo, o computador aqui não vai nem deixar eu mexer, mostrando que é empate, porque não tem como dar checkmate. Mas antes de capturar o cavalo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o cavalo aqui de perto, ó. Tirar o cavalo lá para longe, para ele nem atrapalhar a gente aqui, nem atacar essas casas. Agora vamos tentar aqui, ó. Observem que se eu ficar andando com o rei aqui, o outro rei vai ficar andando. Não vai fazer diferença. Ah, vou dar um cheque então. Deu na mesma. Se ele vier para o canto, então, ah não, professor, e se ele for para o canto? Vocês vão ver que não vai dar certo. Olha lá. E aí, ele vai ficar aqui toda a vida. E aí eu vou, como eu disse, vou sair de perto agora. Observem que nem deixa eu mexer. Então, insuficiência de peças. Rei e cavalo contra rei, empate. Vamos para o próximo exemplo. Temos um exemplo aqui, ó. Vamos voltar aqui no início, que eu tenho 2 bispos contra o rei. 2 bispos contra o rei, dá para dar checkmate. Nem é tão difícil, tá? Talvez para as crianças na escola é mais difícil, mas eu não vou usar esse bispo aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar ele quietinho aqui, tá? Vou ficar usando só o outro para vocês verem que não dá para dar checkmate. E ainda vou ajudar, vou ficar indo com o rei lá para o canto. Só para atrapalhar. Ah, mas se o rei estiver ali, eu vou dar um cheque aqui, vai... Não vai. Olha o rei fugindo. Ah, mas e se eu fizer isso? O rei volta. Não vai adiantar. Ah, e se eu botar aqui? Ah, e se eu colocar aqui? Não dei checkmate, nem deixei o rei andar. Observa que ele nem deixou eu mexer de novo, que é um outro tipo de empate, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vou voltar um lance aqui. Ó, fiz isso. Tá aqui. Então, não conseguimos em hipótese nenhuma. O que acontece? Às vezes um aluno vira e fala assim na sala de aula. Ah, não, professor, dá para dar checkmate sim. E aí você fala com ele, ó. Eu brinco com os meus alunos, falo assim, ó, se você conseguiu, eu te dou um chocolate. Pode montar, não precisa nem chegar no checkmate não. Pode montar a posição de checkmate que você vai ver que não dá. Aí tem um ou outro que tenta, mas não consegue. E eu vou mostrar para vocês que o computador nem deixa eu fazer o movimento se um bispo for capturado, ó. Nem deixa mais eu mexer. Ou seja, rei e bispo contra rei, empate
não tem como dar checkmate, tá? E o outro tipo de empate que a gente ensina na escola, que também é por insuficiência de peças, né? Rei contra rei. Esquece esse bispo aqui. Se ficar só o rei contra o rei, lógico, um rei não pode chegar perto do outro, um rei não pode atacar o outro, empate também por insuficiência de peças ou falta de peças. Pode usar a palavra que você quiser com seus alunos, é bem tranquilo isso. Esse é o empate que eles mais entendem, eles já sabem rei contra rei empate, já sabem cavalo e rei contra rei empate, e sabem facilmente que o bispo e o rei contra rei é empate. Isso aí, ó, as crianças aprendem desde o primeiro ano, eles já aprendem esse checkmate, esses empates, e entendem bem tranquilamente no primeiro ano esses empates. Agora vamos ao empate por comum acordo. Empate por comum acordo, o próprio nome já diz. Ele é uma situação do jogo onde os dois jogadores resolvem empatar o jogo. Às vezes esse empate acontece porque eles estão numa posição que eles vão ficar jogando até amanhã e ninguém vai dar checkmate. Por exemplo, aqui, ó. Tem aqui, ó, duas torres contra o rei. Se essa torre der um cheque aqui, ó, o rei pode fugir. Não vai acontecer nada, nem consegue dar cheque de novo. Aí se ele vier para cá, tudo bem, o outro vem para cá. Ah, mas e se ele der um cheque? O rei foge. Então não vai ter nenhuma situação, mesmo que ele traga o rei para cá, não existe nenhuma possibilidade aqui, se tiver, por exemplo, com essa torre perto aqui, que essa torre vai conseguir dar checkmate nesse rei. E aí eles vão ficar jogando até amanhã, e aí o que é melhor? Um vira para o outro, empate, empate. É lógico que tem situações que rei e torre contra rei e torre não vai ser empate. Mas isso, normalmente é num nível mais avançado, vou até mostrar como poderia acontecer isso, ó. Imagina que esse rei veio para cá, essa torre foi para lá, esse rei veio para... Esse rei não. Essa torre veio para cá, e aí esse rei veio para cá. Se esse rei não sair da direção dessa torre, vai ser empate, ó. Se ele ficar... Não vai ser empate, porque ó, a torre vai vir aqui, vai atacar o rei, quando o rei sair da frente, ó, atacou o rei saiu da frente, agora ela pode capturar essa torre. Mas não é o caso aqui. O caso aqui era uma torre perto do rei, ou numa situação que não ia ter essa captura, o rei não ia entrar na direção da torre, que é o empate por comum acordo. Outras situações que acontecem no empate por comum acordo. Primeiro, o empate por comum acordo ele pode ser solicitado em qualquer momento do jogo. Pode ser no início do jogo, com um movimento, sei lá, ou no meio do jogo ou no final do jogo, não importa. Por exemplo, imagina que está jogando lá, você está jogando uma partida de um torneio e na última partida do torneio, se você fizer meio ponto, você é campeão. E aí, esse exemplo aconteceu com um aluno meu. Ele estava jogando com um menino que ele nunca tinha ganhado na vida. E jogando contra o menino, ganhou uma peça boa desse menino. E ele, se ele empatasse, ele era campeão. Virou para o menino e falou assim, acabou de capturar a peça do menino e falou, você aceita o empate? Aí o menino pensou, pô, se eu empatar, eu vou ficar em segundo. Se eu já estou perdendo, se eu perder, eu vou ficar em quinto, sexto. Aí o menino aceitou o empate para ficar em segundo. Ou seja, o meu aluno, nesse caso, o empate era o suficiente para ele. Ele não precisava ganhar. Então, no xadrez isso não é errado. Tem gente que às vezes acha que empatar uma partida sem jogar no xadrez é errado. Não, não é. É a estratégia do jogo. Por exemplo, última partida do campeonato, tá você e o seu adversário. Se vocês empatarem o jogo, os dois vão se classificar para um próximo campeonato. No xadrez não é errado, nem antiético os dois combinarem empate. Isso não é errado no xadrez. Isso faz parte da estratégia do xadrez. Faz parte das regras do xadrez. Tá? Não é feio, ok? Então, se o seu aluno quiser no meio do jogo empatar porque vai ser bom para ele, empata. No xadrez profissional, aí já não é na sala de aula, acontece muito empate quando a situação do jogo está muito equilibrado. Os jogadores veem que se eles vão ficar jogando ali mais uma hora e não vai sair daquilo, muitas das vezes eles empatam o jogo para evitar esse desgaste mental que essa meia hora vai gerar, tá? Mas pensando no xadrez pedagógico, duas torres e rei contra rei,
ou duas damas e rei contra rei, dependendo da posição que tiver, é empate. Aí você olhou assim, a peça está pertinho do rei, não vai ter como capturar outra peça do outro, você olha, aceita o empate dos alunos. Aí você pergunta para eles, vocês concordam com o empate? Aí os dois vão falar que concordam, empate por comum acordo. Agora vamos ao empate, que acontece muito com as criancinhas, que é o empate por repetição. No empate por repetição, às vezes acontece em duas situações. Uma é essa daqui, que eu vou colocar aqui agora. Por exemplo, aqui, ó, as peças brancas, elas têm uma situação que não é tão ruim assim. Elas têm 3 peões aqui que tem uma grande chance de um deles virar uma dama. E aí o amiguinho pode simplesmente pegar e dar um cheque aqui. Aí, às vezes, o jogador das peças brancas aqui, ele não quer sair de perto desse peão aqui, ó, para não perder esse peão e não correr o risco de perder o jogo. Aí ele fica aqui assim, ó. Fica perto do peão. E nem adianta ele tentar escapar de outro jeito, porque a torre vai ficar dando cheque. Aí, se você pensar assim, mas ele poderia dar um cheque lá no início, eu estou voltando aqui, ó, e capturar o cavalo. Sim, o rei vai fugir para cá, pode ser para cá, faz diferença. E aí, esses 3 peões aqui, eles são fortes, eles podem conseguir chegar lá e ganhar o jogo. Aí, muitas das vezes, ele nem vai capturar esse cavalo aqui, vai ficar dando aquele cheque, tá? Na escola, o que acontece muitas das vezes? O aluno não sabe dar checkmate, faz isso, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Pega e faz isso, ó. Cheque. E eles costumam até falar. Aí pega e fica repetindo. Aí você chega na mesa deles e fala, ó, se vocês ficarem repetindo e não tiver nenhuma progressão, nenhum avanço nesse jogo, eu vou declarar empate para vocês. Porque por tripla repetição. Vocês estão repetiram 3 vezes, tá? E uma outra situação que também repete, que é o que a gente chama de cheque perpétuo, para o xadrez pedagógico é muito difícil deles verem isso, deles entenderem. Eles costumam não entender. Os do 5º ano até entendem, mas os do 2º, 1º e 3º é bem difícil. O que acontece aqui no empate por cheque perpétuo? É uma situação que um time está perdido no jogo, mas ele de repente vê que ele pode ficar dando cheque eternamente. O perpétuo aí quer dizer eternamente. E aqui a gente viu, ó, que essa dama dá um cheque aqui, por mais que o rei tente fugir, ele não vai conseguir vir para essa casinha para conseguir fugir. Porque a dama vai ficar aqui dando cheque. E vai ficar dando cheque aqui até amanhã de manhã. Até o rei cansar e a dama cansar. E os dois jogadores falam assim, realmente não tem como sair. E vai ficar aqui, ó. E aí esse aqui é o empate por cheque perpétuo. E também vai ser um empate por tripla repetição, porque ele vai repetir mesmo. A gente até fala que no empate, a regra mesmo da FIDE fala que no empate por tripla repetição é como se você tirasse 3 fotos do tabuleiro e as 3 fotos fossem iguaizinhas. A ideia é essa em momentos diferentes da partida, tá? Outro tipo de empate, esse aqui é muito comum na escola, a gente tem que ensinar, tá? É o empate por 50 lances. Então, toda vez que um jogador ficar somente com o rei, observe que só tem um rei branco aqui, as peças pretas elas têm que dar checkmate em até 50 lances. Se não derem checkmate em até 50 lances, empate por 50 lances, tá? Eu botei aqui um cavalo e um bispo, porque tem como dar checkmate com um cavalo e com um bispo. Mas é muito, muito, muito difícil. Tem jogador profissional que não consegue, imagina na escola, né? Então, se acontecer isso, provavelmente a partida do seu aluno vai acabar empatada. Então, você ensina para ele, ó, ficou só com o rei, começa a contar. Ficou só com o rei, conta 1. Toda vez que você mexer com o rei, você vai contando. Se você contar 50 jogadas, empata o jogo. Mas conta um pouquinho alto. Não é alto para atrapalhar o amiguinho do lado, não. Você vai falar assim com o seu aluno. É um pouquinho alto só para o seu adversário escutar. Tá? Então você fala, ó, 1 jogada, 2 jogadas, 3. Toda vez que você mexer com o seu rei, tá? E vocês vão observar aqui, ó, que ele é difícil mesmo. A gente vai pegar aquela cerquinha, lembra da nossa cerquinha elétrica aqui, ó? Que a gente já viu no checkmate? E aí você vai tentando aqui, ó. Se o rei não ajudar, fica difícil demais.
Até fui para o lado errado aqui, ó. Vocês vão ver que é muito complicado dar o checkmate com essas duas peças, e tem aluno que quando o aluno não sabe dar checkmate com uma torre só, já corre o grande risco de acabar aí empate por 50 lanças. Esse acontece muito na sala de aula, ensinem esse para os seus alunos, tá? Tem uma regrinha nele que fala que se tiver uma captura de peão, você tem que começar a contar de novo, mas você não precisa se preocupar com isso na escola, xadrez pedagógico, não precisa isso, só se o aluno for disputar um torneio mesmo. Se ele não for jogar dentro da sala de aula, quando ele ficar mais velho, quando ele estiver lá no terceiro, no quarto, no quinto ano, aí você explica melhor essa regra do empate por 50 lanças. Mas terceiro também não, só quarto e quinto. Mas aqui primeiro, segundo e terceiro, só eles saberem que fez 50 movimentos com o rei, não deu checkmate, é empate, tá resolvido. Vou só mostrar aqui para vocês, que eu sei que tem gente aqui que vai ficar curiosa e vai querer fazer o checkmate aqui com cavalo e com bispo, tá? Mas é só de curiosidade mesmo. Eu tô ajudando aqui, tô botando o rei já lá no cantinho só para ajudar. Tem que até tomar cuidado aqui, porque senão o jogo empata. E aí a gente vai tentando aqui, mas vou mostrar para vocês rapidinho aqui, vocês vão ver que vai dar certo. Agora o rei só pode andar aqui nessas duas casas, e aí eu vou manobrar o cavalo, mas não precisa se preocupar com esse checkmate aqui, porque ele não é o nosso principal objetivo. E aí, pronto, checkmate. Com cavalo, podia ser com bispo. Mas 50 lances, não deu checkmate, empate. Ok? Vamos aqui para o próximo, que esse é muito comum. E as crianças confundem ele com checkmate, tá? É o empate por afogamento. Coloquei aqui na posição final, mas mostrando aqui, ó, que posição final não, posição inicial, desculpa, mostrando que a gente vai empurrar esse rei aqui, igual a gente aprendeu no checkmate, só que eu vou errar no último lance, tá? Então, ó, botei esse rei o mais perto possível aqui do outro rei. Tinha lugar melhor, mas não me preocupa. E fui lá, ó, levando a minha cerquinha, olha a minha cerquinha elétrica aqui, tá? Ou eu diminuindo o espaço dele na linha ou na coluna, tá? Ou na linha ou na coluna. E aí o rei vai indo, ó, tô diminuindo o espaço dele na coluna. E se ele for para cá, diminuo na linha, a gente já aprendeu isso. É bem tranquilo, levei minha cerquinha elétrica. Agora é a situação que acontece, o empate por afogamento. Em vez do nosso aluninho colocar a nossa dama o mais longe possível do rei, cercando o rei nesta coluna ou cercando o rei nesta linha, o nosso aluninho pega e coloca a nossa torre aqui. Observem que quando ele coloca a torre aqui, ó, o rei não pode fugir para nenhuma dessas três casas. E a dama, nesse lugar, ela não ataca o rei quando o rei está no cantinho. Então, toda vez que o rei não tem para onde se mover e não tem ninguém atacando ele, e ele não tem mais nenhuma peça no jogo, nenhuma, 0 peças para se mover, vai ser um empate por afogamento. Observe que ele nem vai deixar eu jogar, ó, nem deixa fazer um movimento. Ó. A dama atacou aqui, a dama atacou aqui e a dama atacou aqui. Esse rei não está sendo atacado, empate por afogamento. Mostrem para o aluno de vocês, gente. Isso não é checkmate, é empate. Por favor, eles erram isso mesmo. Eles acham que é checkmate.
Não tem ninguém atacando o rei. O que a gente faz para lembrar eles? A palavra cheque quer dizer atacar o rei. Se não está atacando o rei, não é cheque. Se não é cheque, não é checkmate, porque não tem o cheque na frente. Então, não é fácil de falar com eles. Só falar cheque, tem que atacar o rei, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Aqui um exemplo que tem como dar checkmate. Só que eu vou errar para afogar, tá? A gente já aprendeu como é que faz esse checkmate aqui. E aí, vamos lá devagarzinho, ó. Lembra de uma torre defende a outra, beleza? Mas não é... Aqui é só para a gente ver o afogamento. Vou botar aqui longe. Rei que anda. E aí eu vou fazer a jogada errada. Ó. Agora nosso aluninho, que é um distraído, virou e falou assim, ah, já sei, vou botar uma torre aqui para defender a outra. Empatou o jogo. O rei não vai poder capturar essa torre, porque essa torre defende ela. Ó. Observe. Então, empate por afogamento. Entenderam os empates por afogamento? Os empates, né? Não só por afogamento. Tem outros tipos de empate, mas não é o caso nosso aqui. A ideia era essa mesmo. Empate que a gente vai trabalhar na escola. Esses são importantes para a gente passar para os nossos alunos e mostrar para eles que vão ter situações que eles têm que buscar tentar empatar o jogo. Tentar, por exemplo, tá só com o rei, tenta afogar o jogo. Tenta. E na escola é importante que mesmo que o aluno saiba dar o checkmate escadinha, por exemplo, que ele faça até o final para ele treinar. E o outro que está perdendo, jogue até o final para ele tentar fazer com que o outro afogue o jogo para os dois aprenderem. Então terminar esse jogo na escola é bom porque os dois aprendem. Então isso é bem interessante. Tá na escola, termina o jogo, joga ali até o final para os dois aprenderem e os dois melhorarem. Ok? Ficou claro o empate? Tem que pensar um pouquinho, mas na verdade não precisa decorar o empate, é só a gente analisar, só pensar mesmo, bem tranquilo. Se a gente pensar o primeiro lá, ó, empate por falta de peças, você não tem peça para dar checkmate, vai ficar jogando até amanhã. O segundo, empate por comum acordo, você vai ficar dando cheque, ou então vai ficar, o jogo está muito igual ali, vai ficar até amanhã e não vai dar checkmate. Aí depois você vai pensar lá, empate por repetição, vai ficar repetindo aquilo até amanhã igual, ou o empate por cheque perpétuo. Então você não precisa decorar, você vai pensar, pô, vou ficar nisso aqui até amanhã, vai ser empate. E os 50 lances você vai falar, pô, meu aluno não sabe dar o checkmate, não conseguiu, vai ser empate, senão a gente vai precisar de mais uma aula de xadrez para ele dar o checkmate, ele não vai conseguir, né? Muitas vezes não consegue. E o afogamento é o único que assim que a gente vai pensar, vai ver o que aconteceu aquilo ali, vai entender porque o conceito de checkmate e cheque, né, para não estar atacando o rei é diferente. Então vocês vão entender bem, não precisa decorar, vendo que é fácil de não decorar isso. E os alunos entendem muito tranquilamente isso daí, tá? O que eles têm mais dificuldade, como eu falei antes, de entender é o empate por afogamento. Belezinha? Tranquilo os casos de empate? Quer conhecer mais sobre casos de empate? Dá aquela pesquisadinha. Entra aí, digita na internet, entra no regra do xadrez da FIDE, vocês vão ver que tem muita coisa, mas pra gente aqui no xadrez pedagógico, não, só isso, tranquilinho, e até a nossa próxima aula, beleza? Grande abraço a todos e até mais.